Show de bola. Bom, galera, vou fazer uma breve introdução, né, do que a gente vai ver na aula de hoje, do que é a aula de hoje, e do que vocês podem esperar, de como que vai funcionar, tá? A aula de hoje vai ter uma duração aí de cerca de 1 hora, tá? A gente não vai passar disso, porque eu sei que, primeiro, passou de 1 hora, muita gente dispersa, e também a gente está num horário mais à noite, muitos de vocês estão cansados, eu quero que vocês consigam aproveitar o máximo possível de todo o conteúdo aqui. Não conseguimos terminar o proposto, a aula vai ser dividida em 2 partes. As aulas acontecem todas as quartas, de 7 às 8, de 15 em 15 dias, podendo, aos sábados, a gente fazer uma aula a mais, mas isso é esporadicamente, tá bom? Esse projeto, ele já tem, acredito eu, que uns 2 a 3 meses, e ele começou, parou, ele era toda semana, porque eu vi muita necessidade de que as pessoas entendessem um pouco mais, que os gestores de tráfego entendessem um pouco mais sobre os dados que eles analisavam ali e que eles já estavam trabalhando, para que eles pudessem ter um olhar mais empresarial e mais de negócio, né, dentro dos clientes que eles estavam trabalhando, com os clientes que eles estavam trabalhando. Por quê? Porque dessa forma eles conseguiriam traçar estratégias que iam além do campo do tráfego pago, por exemplo. Então, se você está aqui hoje e não é gestor de tráfego, talvez você boie um pouco na aula. Vai ser normal, tá bom? Porque esse grupo ele foi pensado exclusivamente para gestores de tráfego. Não que estejam em uma área específica, mas que já tenham algum certo tipo de vivência ali dentro da plataforma. A gente também tem um enfoque em infoproduto, mas não significa que o que você vai aprender aqui é só para infoproduto. A grande questão aqui é trabalhar um pensamento estratégico. O pensamento estratégico é um pensamento amplo, ele é um pensamento macro. Você tem um olhar de cima do negócio, de fora do negócio, que aí você consegue ver cada pecinha que vai se encaixar para compor o negócio como um todo. Depois desse 1 hora de aula, a gente vai ter 15 minutinhos para tirar dúvidas a respeito da aula e tem uma surpresa aí no final que fiquem aí que vocês vão gostar. Então, vamos começar. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Antes de mais nada, eu falei que esse projeto, já estava me esquecendo aqui de uma parte muito importante para falar para vocês. Eu falei que esse projeto começou, andou, desandou e tal, e eu não queria parar com ele. E aí o Elke, que ele está aqui, ele falou assim, brother, você quer ajuda, cara? E eu falei assim, rapaz, eu quero, mano. E aí a gente pegou junto nesse negócio. Então, hoje, esse projeto é tanto meu quanto dele. A gente está tocando junto isso aí para a gente conseguir arrebentar da melhor forma. Elke, se você quiser se apresentar aí novamente, a gente já teve aquela aula, mas hoje tem mais gente aí. Então, você pode se apresentar aí para a galera. Show. Boa noite, pessoal. Eu já tinha me apresentado na nossa última live, a nossa última chamada do sábado, que foi a de onboard aí para mostrar como que vai ser esse projeto, mas, dando continuidade aqui para as pessoas que não estavam aqui presentes, atualmente estou trabalhando com o João Lucas nesses projetos, estamos fazendo muitos testes e chegamos à conclusão que isso pode e vai beneficiar muitas outras pessoas. Então, por isso que eu fiz questão de dar esse suporte para não deixar o grupo morrer. Porque somente o grupo de WhatsApp lá no chat, eu já estava vendo que a galera estava se ajudando muito. Então, trazer esse contato aqui, onde vocês vão poder tirar dúvidas e ver na prática também os testes que estamos fazendo aqui, com conta que já fatura muito, vai ser, eu acredito que vai agregar muito aí para vocês. Então, nessa aula o João vai conduzir, eu também vou estar dando aqui os comentários a mais.
vai ter encontro que serei eu que vou conduzir todo o encontro. Teremos convidados também, mas vamos deixar aí alguns detalhes mais para frente para vocês entenderem melhor como que vai ser essa parada aqui. Então, vamos lá. Tá mutado, vê se, Lucas. Microfone. Boa, beleza, valeu. Vamos para a parte boa, então, galera. Tá gravando já, né? Tá. Aprenda a dominar os testes de criativo, público e página. Vamos lá. Introduçãozinha rápida aqui. Cara, o que vocês vão aprender aqui vai trazer, eu acho que assim, é a melhor palavra para poder explicar isso, uma tranquilidade absurda para vocês na hora de tocar qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de parte de tráfego, porque vocês vão estar trabalhando aqui, o que vocês vão aprender aqui vai dar insumo para vocês poderem, cara, sinceramente, pode acontecer qualquer coisa dentro do gerenciador, vocês vão estar tranquilos. O que vocês vão aprender aqui, vocês vão conseguir extrair os melhores criativos, posteriormente vocês vão conseguir criar novos criativos por conta disso, vocês vão conseguir extrair os melhores públicos, vocês vão ter metodologia, é um verdadeiro passo a passo. É engessado? Não, não é engessado. Mas é um passo a passo que te permite, por exemplo, fazer com que você, no seu dia a dia, possa adicionar ou retirar algumas coisas do que você vai aprender aqui. Porque esse conhecimento não nasceu na cabeça do João Lucas. Esse conhecimento aqui é um acumulado de conhecimento que eu trago de todas as coisas que eu já estudei até então, né, do meu tempo dentro de gestão de tráfego e dentro da parte estratégica como um todo. E antes de mais nada, eu queria falar para vocês o seguinte: o que já dá certo? Antes de entrar na conta de um cliente, ou antes de entrar na conta de alguém, ou antes de tocar o seu projeto, você tem que entender o que já dá certo. Porque você não pode partir simplesmente do nada e ignorar o que dá certo. Existem coisas ali, existem públicos ali, existem criativos que já rodaram, que eles vão te dar um certo degrau para você partir daquele degrau. E vai ficar muito mais fácil do que você partir do zero, por exemplo. Então, a primeira coisa, antes de entrar em alguma conta, antes de entrar, é buscar um histórico. Quais públicos dão certo? Quais criativos dão certo? Como é que é feito as campanhas aqui? Qual é o modelo? O que tem funcionado? O que não tem funcionado? É realmente ter um histórico. E aí, a gente tem que pegar o quê? Traqueamento. Não tem como começar nenhum projeto sem você traquear para poder entender de onde vêm as coisas, de como funciona a estrutura. Ô, João Lucas, mas eu peguei um projeto que ele nunca teve traqueamento. Beleza. Então, você vai olhar os dados da plataforma, a análise da plataforma, e quando você começar a rodar, você já vai começar a rodar com uma estrutura de traqueamento feita, pronta, zero, limpa. Porque é justamente isso que vai te dar os dados para você poder analisar, conhecer e adentrar no negócio da pessoa que você está trabalhando ou do seu próprio negócio, se for seu negócio. E entender qual é a quantidade de verba para aquele projeto. Não tem como você começar um projeto, a moda vai-se embora e, vamos ver quanto que eu vou gastando. Não, você tem que ter um orçamento definido, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um planejamento para você saber como as coisas vão se dar ao longo do tempo, como é que você vai repartir aquilo ali e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos continuar. Que é uma pequena introdução que eu tinha que fazer, que eu tinha que falar, porque isso aqui é muito importante. Orçamento. Antes de começar qualquer tipo de projeto, você tem que saber o quanto de verba você tem disponível para aquele projeto. E antes de começar qualquer tipo de teste, a gente tem que entender o quanto vai ser alocado dentro daqueles testes.
Porque, deixa eu falar um negócio para vocês, não tem como começar projeto sem testar. Basicamente, o que a gente usa? A gente usa criativo, a gente usa público, a gente usa estrutura de campanha, a gente usa página, a gente usa copy, a gente usa mais uma porrada de coisa. Então, é interessante que a gente faça o quê? Que a gente tenha o melhor de todas essas variáveis rodando. Por quê? Dessa forma, a gente vai pagar menos e vai ter o melhor resultado. E como é que funciona a alocação de orçamento? Vamos fingir aqui que você tem 10 mil reais para começar os testes, né? E você tem 21 dias para rodar. A primeira coisa a se fazer é pegar a sua verba total e dividir pela quantidade de dias. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, você tem 10 mil, divide por 21 dias, você vai ter R$ 476 reais por dia. Agora, você faz só Facebook, você faz Google, você faz TikTok, você faz o quê? Então, você tem que saber qual é a porcentagem que você vai usar dentro do Google, qual é a porcentagem que você vai usar dentro do Facebook. Vamos supor que seja 50-50, para a gente facilitar o cálculo aqui. Se for 50-50, a gente vai ter R$ 238 reais por dia para gastar no Facebook e R$ 238 reais por dia para gastar no Google, para começar os nossos testes. O primeiro teste que a gente vai começar é o teste de criativo. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos botar que você tenha 10 criativos. Se você tem R$ 238 reais por dia, você vai dividir essa quantidade pelo número de criativos que você tem. Logo, você vai ter R$ 23,00, R$ 23,08 para cada criativo. Só que a gente tem uma observação aqui. O que acontece? Eu vou fazer uma aula aqui, posteriormente, de como é que você faz para ter bons criativos, tá? Partindo do pressuposto dos criativos ou das campanhas que já rodaram. Você como analisar bons criativos e como conseguir extrair mais criativos desse. Mas aí podem surgir algumas perguntas aí. Cara, mas eu tenho pouco criativo. O que eu faço? A primeira coisa é te falar o seguinte: quem manda no custo que você vai pagar é o criativo, cara. Não é o público, não é a estrutura de campanha, é o criativo. Eu estou falando isso de campo de batalha. O El que está aí para não me deixar mentir. A gente tinha um criativo, tem um criativo nosso, que ele é assim, ele é campeão. Você bota ele dentro de qualquer público, dentro de qualquer estrutura, dentro de qualquer coisa, ele rouba a cena e consegue abaixar o custo absurdamente da parada. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: criativo é rei. Criativo é o rei da parada. Então, você tem que conseguir ter o maior número de criativos possíveis para ter o maior número de testes, para você poder achar e extrair o melhor daquilo. Muita verba para pouco criativo, o que você vai fazer? Você vai dividir exatamente pelo número de criativos? Não. Porque vamos botar que aqui você tenha, sei lá, 5 criativos. Você vai ter R$ 46 reais, você vai ter o dobro para cada criativo. Não é interessante que você tenha muito dinheiro para um criativo só. Por quê? Porque se ele não for bom, como você está fazendo o teste nele, se ele não for bom, o que vai acontecer? Você vai pagar um preço absurdo. Então, você vai ter que ter um certo bom senso para falar, pô, deu 50 reais por criativo. Vou botar 20 aqui. O ideal é que você tenha pelo menos o valor de 2 conversões por criativo. Por que 2 conversões, João Lucas? Vamos botar que no histórico da sua conta, o valor da sua conversão seja ali aproximadamente R$ 4,00. Vou botar R$ 10,00. O valor da sua conversão é R$ 10,00. E aí você bota R$ 7,00 na campanha. Porra, você vai pausar todos, porque obviamente nenhum vai atingir aquele patamar. Ou pouquíssimo. Você não vai conseguir aproveitar o máximo potencial daquele teste. O ideal é que você tenha pelo menos R$ 20. Porque, pô, se você com R$ 20 no padrão da campanha, ele gasta 10, com R$ 20 você consegue fazer 2 conversões. E aí, se o criativo for muito bom e fizer 3, você já baixou o custo. Se ele fizer 4, já baixou mais ainda. Mas é interessante que você tenha verba para ele conseguir converter.
porque senão não adianta. Então, a gente parte desse pressuposto. Vista essa questão da verba, que eu acho que é a principal questão para começar o orçamento e tudo mais, a gente vai vir para o primeiro teste que a gente faz. Antes de começar uma captação de leads, antes de começar qualquer tipo de projeto, a gente tem que validar os criativos, tem que ver o que funciona, ver o que não funciona. Porque, como eu disse, o criativo manda na parada inteira. E aí, a gente tem a estrutura da campanha que a gente faz esse teste de criativo. Como é que funciona essa estrutura? É uma estrutura ABO. Para quem não sabe, ABO é você colocar o orçamento no nível do conjunto de anúncio. E aí, o que acontece? Todo teste, o que você vai testar, você tem que isolar aquela variável. Porque todo o resto tem que ser igual. A única coisa que tem que mudar tem que ser a variável que você vai testar. Se você vai testar um criativo, a única variável que tem que mudar é o criativo. Se você vai testar uma página, a única variável que tem que mudar é a página. Se você vai testar uma copy, a única variável que tem que mudar é a copy. Se você vai testar um público, a mesma coisa. Um público é a única coisa que tem que mudar. Dentro dessa estrutura ABO, a gente vai colocar aí 10 conjuntos de anúncio. Isso é regra? Não, pô. Pô, eu tenho mais, tenho 15. Pode botar 15, sem problema, não tem problema. Agora, a grande questão é você não lotar, não botar, tipo assim, 60 conjuntos. Por quê? É algum erro de plataforma, algum problema? Não, cara, mas é por controle mesmo. É muito mais fácil você controlar uma campanha com 10 conjuntos de anúncio, ou até 15, ou até 20, do que uma campanha com 60, 70. Aqui, dentro do projeto da Letícia, que a gente toca, a gente, assim, tem cerca de 80 criativos por lançamento para testar. Então, assim, acaba que a gente faz essa divisão da seguinte forma. A gente faz essa divisão por etapas. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço essa divisão. Mas, basicamente, a gente vai pegar 10 conjuntos de anúncio, orçamento a nível de conjunto de anúncio, com o melhor público de interesse, que você já rodou e já viu o histórico da conta, que é o melhor, ou o melhor lookalike. Geralmente, um público muito bom para a gente poder rodar isso. E assim, mais uma vez, não é regra, eu não gosto de cagar regra, eu não gosto de engessar as coisas, porque às vezes a pessoa acha que tem que fazer especificamente aquilo. Estou passando para vocês uma visão geral macro da parada. Mas geralmente um público muito bom, se o cliente que vocês forem pegar, ou se o produto já tiver tido uma certa quantidade boa de vendas, é 1% da lista ali de compradores. A gente vai pegar gente muito qualificada, um lookalike de 1% da lista de compradores. Ah, mas, pô, João Lucas, não tem. Então, vê qual é o melhor público frio que converte em compra para você. Por quê? Porque é um público amplo, cara. É um público que não vai saturar você fazer vários testes com ele, por exemplo. Então, beleza. Então, a gente tem a estrutura de campanha. A campanha, orçamento a nível de conjunto de anúncio, 10 a 15 conjuntos de anúncio ali, o melhor público de interesse em cada um desses conjuntos e um criativo por conjunto de anúncio. Eu tenho 10 criativos, então são 10 criativos por conjunto de anúncio. Então, vamos botar que seja o lookalike 1% de compradores. Lookalike de 1% de compradores com R$20, ou a verba que você tiver, de acordo com o que a gente falou, e o criativo 1. Lookalike 1% de compradores, criativo 2. Lookalike 1% de compradores, criativo 3. Por quê? Dessa forma você está isolando o criativo e a única coisa que vai mudar, já que a verba é a mesma, o público é a mesma, o público é o mesmo, é o criativo. Então você vai saber qual vai ser o melhor. E por que a gente bota a BO? Porque aí ele gasta a mesma quantidade obrigatoriamente dentro de cada conjunto. Se a gente bota CBO, pode ser que exista um conjunto que puxe mais que o outro. E aí a gente perde a mão do teste. E aí o que eu faço aqui? Como a gente tem muito volume de criativo,
a gente sempre testa alguns criativos antigos, né? Às vezes editados, às vezes botado um corte a mais, uma parada a mais. Então, eu separo as campanhas, por exemplo. Pô, são 15 criativos antigos. Então, eu boto uma campanha, formato ABO, com o nosso melhor público. No caso aqui, o nosso é um público de interesse que a gente usa, que tem uma excelente conversão em compra. E o criativo antigo. Todos eles. Na outra campanha, a mesma estrutura, o mesmo público e os criativos novos. Aí na outra, a mesma estrutura, a mesma campanha, as imagens. Na outra, quero testar carrossel, bota em outra campanha. Por quê? Dessa forma, você consegue até se encontrar melhor ali dentro do seu gerenciador de anúncio. Isso aqui serve tanto para Google quanto para Facebook. Na verdade, serve para tudo. Qualquer tipo de plataforma você consegue fazer esse teste, porque não é um teste específico para plataformas. No caso, o Google, ele está tirando o lookalike de cena, né, que é o semelhante, mas você consegue fazer por outras segmentações. É só você pensar, pô, eu preciso de uma segmentação que não estoure, que seja ampla e que tenha uma boa conversão aqui dentro do meu histórico. Beleza, vimos a estrutura da campanha, agora a gente vai para a quantidade de criativo, que eu já falei. Eu gosto de botar cerca de 10 a 15 por campanha ali e eu vario no tipo. Que às vezes você vai ter um conjunto de criativos que é só, vamos supor, caixinha de pergunta. Outros são imagem. Então, eu gosto de separar por blocos, que aí eu consigo me achar melhor, ver melhor ali. Mas, de novo, não é uma regra. A verba, como a gente já falou, pelo menos cada conjunto tem que ter o valor de 2 conversões para você. Isso é o mínimo, tá? É o mínimo. Ah, pô, minha conversão é R$1. Pô, não tem como você botar R$2 em um conjunto de anúncios. Então, você já vai botar um valorzinho ali. Se você tiver muito criativo, você faz aquela divisão que eu falei lá em cima. Se você tiver pouco criativo, você vai pelo bom senso. Pô, vou botar então aqui uns R$20, mais ou menos. Vou botar uns 25, 15. E aí a gente vem na parte principal, que é a otimização. Fizemos essa campanha. Formatinho ABO, os mesmos conjuntos de anúncio, a mesma verba, a única coisa que vai mudar é o criativo. Vamos botar ela para começar 5 horas da manhã. Ah, por que 5 horas da manhã? Cara, é um horário que eu acho interessante, que a campanha consegue pegar um certo grau até o primeiro horário de otimização que a gente vai fazer, que é entre 7 e 9 horas. O que acontece? Você vai entrar ali entre 7 e 9 horas. Você vai olhar todos os conjuntos de anúncios, todos criativos. Ou você olha por conjunto ou você olha por criativo, já que cada conjunto vai ter um criativo. O que você vai fazer? Teve clique, mas não teve, gastou e não teve clique, pausa a campanha. Aqui eu vou até acrescentar aqui que ficou sem. Ó. Gastou e não teve clique, pausa a campanha. Porra, mas pode acontecer dela converter depois e tal. Meu irmão, não interessa. Gastou e não teve clique, pausou a campanha, não. Pausou o criativo. Entre 7 horas e 9 horas, que vai dar ali mais ou menos de 2 a 3 horas de campanha ativa. Beleza. Entre meio-dia e 2 horas da tarde. Teve clique, mas não teve visualização da página de destino, você vai pausar. Entre 6 horas e 8 horas da noite, teve visualização na página de destino, mas não teve conversão, você vai pausar o criativo. E sim, você olha 3 vezes ao dia. Por quê? Cara, você vai ter um controle muito grande de tudo que você está fazendo. Isso aqui não vai te tomar 5 minutos às vezes, dependendo do tamanho e da quantidade de coisas que você tem rodando ali. E aí, essa campanha ela vai rodar por 48 horas. Essa campanha ela roda por 2 dias. Nas primeiras 24 horas, o que a gente faz? A otimização acima. Gastou e não teve clique, pausou no primeiro horário ali e tal, não sei o quê. Beleza.
Agora, no segundo dia, a gente vai ver o histórico. Qual é o nosso histórico de custo, cara? Pô, nosso histórico de custo ali é R$2. Cara, esse aqui tá R$3. Vou pausar. Pô, esse aqui tá, sei lá, R$2,50. Mas eu tenho uns aqui que estão bem abaixo. Eu vou extrair os 3 melhores. Os 3 melhores. O que eu vou fazer com o resto? Vou pausar todo o resto. João Lucas, eu pauso a campanha toda com 48 horas? Aí vai de você. Por quê? Cara, se você está com um criativo ali, que ele está com um custo muito bom, deixa ele rodando. Deixa ele rodando ali dentro, nem que seja sozinho. Ou deixa os 3 rodando ali dentro, ou deixa um só, ou deixa 2. Depende do custo que ele vai estar. Aí você pode aumentar o valor nele ali, você pode diminuir um pouquinho o valor nele, mas deixa ele rodando. Se ele está com um custo bom, se ele está captando lead, deixa ele rodar. Não necessariamente você tem que matar ele dentro das 48 horas, tá? Mas você pode, se você quiser. Só que não necessariamente. Aqui, por exemplo, hoje eu matei um criativo que estava rodando desde o teste de criativo, numa campanha de teste criativo, que ele ficou sozinho lá. Eu matei ele porque o custo dele começou a dar uma subida, mas o custo dele estava excelente antes. Então, eu acabei matando ele hoje só, muito tempo depois dessas 48 horas. Essa é a otimização e dessa forma a gente fecha o teste de criativo. E aí o que acontece? A gente vem para o teste de público. E sim, é uma sequência. Você não pode fazer o teste de público sem ter os melhores 3 criativos que você vai tirar do teste criativo. E nas primeiras 24 horas você já consegue tirar os melhores criativos, os 3 melhores criativos do teste criativo. Por que eu falo 3 melhores e não muito mais? Quem é gestor de tráfego, quem já faz campanha, sabe o seguinte: se você bota mais de 3 criativos em uma campanha, ele não gasta, cara. Ele não gasta em vários. Com 3 criativos, ele já deixa de gastar em alguns, se os criativos forem muito bons. Então, eu sempre falo para colocar 3, os 3 melhores. Você vai para o supra-sumo da parada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ouvi barulhinho de... Eita, a galera mandou um cadinho. Foi eu, João. Ah, foi você? Foi. Só pegando aqui nesse ponto dos criativos, Jorge fez uma pergunta bem interessante aqui. Ele perguntou, em relação ao gasto, quando que vai pausar? Então, o que acontece, pessoal? Nas primeiras 24 horas, apesar da gente não cagar regras, a gente vai tentar respeitar ao máximo esse processo. Como a campanha vai começar às 5 da manhã, entre 5 até 8 horas da manhã, a gente vai ter esse parâmetro de gastou, não teve clique, ele vai pausar. Então, até esse momento, até o final do dia, na verdade, do primeiro dia, a gente não vai estar muito preocupado com a verba. E aí vai seguir esse processo. Gastou, não teve clique, morreu pela manhã. Teve clique, não teve visualizações da página de destino no horário ali da tarde, vai morrer. À noite, viram a página, não converteram, vai morrer. Aí, tipo, antes de chegar nesse processo, a lead deu um estouro lá, ficou muito alto. Aí você pode até desrespeitar essa regra e pausar antes. Se você viu que ficou uma parada, tipo, você é acostumado a pagar R$1 na lead, bateu lá R$12 no primeiro dia, talvez ele não vai dar bom no segundo dia, não. Então, você pode já matar ele ali. Aí, sim, no segundo dia é onde a gente vai ficar 100% com as antenas levantadas em relação ao custo. Aí você vai balancear ali. Quanto que eu pago, quanto que está o custo. Se tiver alto, você pausa. Se tiver de acordo ali com o que você já está acostumado a pagar, você vai manter ele lá. Isso aí. É isso, você tem que ter um certo bom senso. A gente não pode ter medo de fazer nada, cara. Porque tudo que a gente fizer tem solução. Então a gente não pode ter medo. Pô, caraca, o criativo bateu 2, mas, pô, aqui fala que tem que ir na primeira 24 horas, mas ele fez um clique aqui. Não, meu irmão, já pausa logo. Já larga logo para lá, porque provavelmente não vai dar bom. O que acontece? Se você tem, vamos supor, R$15 na parada, R$15,
Aí ele, pô, tá dentro da otimização lá. Ele fez uma lead ali e gastou R$ 5. Aí a lead está 5 conto. E você paga ali uma base de R$ 2, por exemplo. Só que ele gastou 5 e converteu uma. Se ele fizer mais uma conversão, ele já vai para 2,50. Agora, é diferente quando, vamos supor, ele está com 15, ele gasta 15 e só fez uma. Aí é complicado. Aí é complicado. Entende? Então, assim, é ter bom senso. Nada é engessado, cara. Não é entender isso aqui como uma base para você se guiar e como uma base para você ter um parâmetro. Mas seguindo essa estrutura aqui, cara, você vai ver que vai dar muito bom nos negócios que você entrar. Beleza. Fizemos, então, a... Deixa eu só... Aqui. Fizemos, então, a parte de criativo. Descobrimos os 3 melhores criativos. O que a gente faz? 24 horas depois da campanha de criativo, quando a gente já tiver visto quais são os 3 melhores, a gente vai subir a campanha de teste de público. Qual que é a estrutura dessa campanha de teste de público? Como eu disse, quando você quer testar alguma coisa, você isola ela. Como a gente tem os 3 melhores criativos, a gente vai conseguir isolar o quê? O público. Estrutura ABO, porque o orçamento ele tem que ser igual também. E aí a gente vai ter alguns testes de público para serem feitos. Teste de público quente, teste de público lookalike, teste de público de interesse, teste de público aberto. A gente tem muito teste para fazer, meu irmão. Em 21 dias de captação, você nunca para de fazer teste, de tanto teste que existe. E isso é a parada boa. Por quê? Quando você tem direitinho, e a gente vai ter uma aula aqui sobre isso, um processo de relatório, de tudo direitinho, uma parada padronizada, você começa a ganhar corpo para começar uma próxima campanha, por exemplo, já com as paradas que já deram certo na antiga, cara. Já com testes mais certeiros, com uma noção mais certeira das coisas. Então, é muito importante você sempre estar testando. Eu, por exemplo, eu testo desde o primeiro dia até o último dia eu estou testando coisa, cara. E aí, beleza. Como é que a gente faz o teste de público quente? Minha conta é pequena, João Lucas. Então, cara, não faz os 7 dias. Tem conta que é grande e aí pode fazer os 7 dias, porque o público é muito grande. Então, ele tem como testar, mas meu público, é 5 mil pessoas aqui e tal. Eu não aconselho fazer o de 7 dias, já vai direto para o de 30. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai criar um público de video view 50% de todos os vídeos que o Expert posta lá no canal dele, ou que você posta no seu canal, de 7 dias, ou da quantidade de dias que você for fazer. Você vai pegar o engajamento do Instagram, ou se o Facebook for bom, do Facebook, ou dos dois, se os dois forem bons, porque tem gente que o Facebook dá bom, aquela quantidade de dias. Enviou direct, a mesma quantidade de dias. Visitou o perfil, a mesma quantidade de dias. E inscritos, a mesma quantidade de dias. Só que o inscrito, vocês vão ver que dos 7 dias aqui, não tem muito sentido você pegar, né? Eu botei aqui por quê? Porque como eu não coloquei a descrição nos outros, ele serviu de base para a gente entender que no de 30 dias, você vai fazer a mesma coisa com 30 dias. No de 60 dias, os mesmos públicos com 60 dias. Pô, João Lucas, eu tenho um público quente muito foda aqui, que é, sei lá, de quem fez XYZ, de quem engajou 3 dias seguidos, de quem fez não sei o quê. Pode acrescentar. Pode acrescentar aqui. A ideia aqui é você condensar os públicos por dia e juntar todos eles em um conjunto de anúncio. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar isso para o 30, para o 60, 90, 180 e 365 dias. E vai fazer a exclusão entre eles, né? O de 365 dias, ele vai estar excluído o de 180, 90, 60 e 30. E eu gosto de excluir o de 180, 90, 60 e 30, por quê? Mas dentro do 360, dentro do 180 estão todos esses. Mas, cara,
Vai cair sua mão se você fizer isso? Não vai, pô. O Facebook tem vários bugs, a gente não sabe. Então é melhor fazer a parada na moral. Então, do 180 eu vou excluir o 90, 60 e 30. Do 365, todos que estão para trás. Vamos recapitular. Campanha de teste de público, formato ABO. Você vai pegar seus públicos quentes, essa base aqui que eu escrevi aqui é uma base muito boa, que funciona muito bem. 30, 60, 90, 180, 365 dias. Cada um com uma verba específica. Que verba é essa, João Lucas? Eu já vou entrar nesse mérito. Mas ele tem que ser ABO e a mesma verba para todos eles. E com os 3 melhores criativos que você achou no testando os criativos, nas campanhas de teste criativos. Beleza. Isso aqui vai rodar. Você vai ver lá qual deles aqui é o melhor. O que você vai fazer com o melhor deles aqui? Você viu que, o 90 é o melhor, deu o melhor custo. Você vai criar uma campanha separando todos os públicos quentes de 90 dias. Por quê? Dentro desse, ainda tem os que são melhores ainda. E aí, que tipo de campanha é essa? E aí você pode fazer uma campanha CBO. Por quê? Porque ele vai gastar ali no melhor público dentro desses 90 dias. Show de bola. Esse é o teste de público quente. Uma campanha para isso. A gente tem o teste de público de lookalike, que é o quê? Eu vi, cara, nas minhas primeiras 24 horas aqui de teste, que o de 90 dias foi foda. O que eu vou fazer? Eu vou ver quais públicos estão dentro dele e vou criar um lookalike 1% de todos os públicos que estão aqui dentro, do melhor público quente. E aí vou fazer a mesma estrutura de campanha. ABO, o mesmo orçamento entre eles, os 3 melhores criativos, a copy igual, tudo igual. Página igual, tudo igual. O que vai mudar? Vai ser um lookalike 1% de 90 dias. Engajamento. Lookalike 1%, 90 dias enviou mensagem. Lookalike 1%, 90 dias editou perfil. E aí eu vou ver qual o melhor deles. E aí, dentro do meu momento de otimização, eu vou pausar os que estão ruins, vou deixar os que estão bons. E aí, a gente tem também o segmento por faixa de porcentagem. Basicamente, a gente vai pegar o lookalike que está muito bom, o melhor deles, e fazer de 0 a 1% embaixo, de 1 a 2% embaixo, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, você pode fazer até o final. E aí você vai conseguir descobrir também qual é o melhor deles. A gente tem público de interesse, que esse teste aqui, meu irmão, é infinito, de tanto interesse que você tem. É muita coisa que você pode testar aqui. E você pode se surpreender com os resultados que você vai obter dentro desse público de interesse aqui. E aí, volto a dizer, vai ser um interesse por conjunto de anúncios. E público aberto. E aí você pode botar um público aberto segmentando só o gênero e a idade, público aberto segmentando gênero e idade internacional no mundo inteiro, ou por estados. Só aqui a gente já tem uma cacetada de teste de público. Isso aqui dá para você, meu irmão, uma base para sair de cagada, para sair de custo de lead alto, gigantesca. Aí a gente entra na quantidade de criativos. Os 3 melhores, vou ter uma observação, nunca vão parar os testes de criativo. Cara, pedi meu expert aqui, eu pedi meu cliente aqui para gravar um criativo a mais, cara, ele tá ficando mais barato do que os outros 3 que eu tinha lá. O que eu vou arrumar? Meu irmão, você pode adicionar ele nos antigos, ou você pode duplicar o teste que já está bom, os testes que estão bons, ou as campanhas que já estão rufando e estão muito boas, duplicar essa campanha e acrescentar esse criativo. Aí você já chega para um outro teste, aí já acontece um outro teste.
A verba. Vamos botar lá em cima. A gente tinha a verba de... vamos subir aqui para o exemplo. A gente tinha a verba de 23,8 para cada conjunto de anúncio, por exemplo, né? E aí a gente tinha 10 criativos. Aí vamos botar que a gente matou 5 criativos. A gente subiu essa verba. Ela foi para 40 e poucos. E aí, se eu tenho que gastar 238 por dia e eu deixo só os 3 melhores criativos aqui, eu já matei todo o resto, eu vou deixar os 3 melhores rodando. Vai me sobrar um valor para gastar em cada conjunto, que é o valor que eu vou jogar aqui dentro, em cada conjunto de anúncios desse aqui. João Lucas, meu valor está muito baixo, cara. O que eu vou arrumar? Reduz a quantidade de testes de público, pô. Você não precisa fazer todos esses testes de uma vez só. Só que o que eu estou entregando para vocês aqui é para vocês conseguirem ter um volume muito grande de repertório. A palavra, eu estava procurando essa palavra, é ter repertório para sair de merda. Tá muito ruim, o custo tá muito ruim. Meu irmão, você tem repertório aqui para fazer qualquer coisa. Você sabe testar criativo, você sabe testar público, você sabe botar os melhores criativos nos melhores públicos. E agora vocês vão aprender a otimização, que é basicamente a mesma. Nas primeiras 24 horas, o que você vai fazer? Começando às 5 da manhã, de 7 às 9. Não teve clique? Gastou, mas não teve clique? Você vai pausar. Meio-dia, 2 horas da tarde. Teve clique, não teve visualização na página de destino? Você vai pausar. De 6 horas da tarde até 8 horas da noite, teve visualização na página de destino e não teve conversão? Você vai pausar. As primeiras 24 horas, elas são assim. Depois das 48 horas, você vai ver o custo. Aí você vai começar a fazer a análise a gente sempre faz a análise do menor para o maior. Se são 3 criativos que estão rodando e esse conjunto não está muito bom, o que eu vou ver? Vou entrar dentro dos criativos e começar a analisar os criativos. Opa, esse criativo aqui está muito alto. O que pode acontecer dos 3 melhores criativos, um ser muito bom e o outro está deixando o custo mais caro, por exemplo. Você pode pausar ele e deixar só o que está bom. E aí depois revisitar e ver se o custo abaixou. Não abaixou, então eu posso pausar. Se o custo está muito alto, já pauso ele de cara. Segue a mesma metodologia do criativo, só que agora você está pausando o quê? O conjunto de anúncios, o público. Volto a dizer, não é regra pausar com 48 horas. Essa campanha vai rodar por 48 horas também. Se você está com um público bom, deixa ele rodar, aumenta a verba nele, se for o caso. E aí, cara, a gente já está com os 3 melhores criativos, com os melhores públicos, a gente já sabe quais são os melhores públicos, a gente vai testar a página. Mas eu não tenho página para testar. Eu sugiro que tenha, porque, assim, dá uma diferença absurda. E como é que é esse teste de página? Antes de entrar na estrutura dele, você pode testar por software diferente, faz um em um software, faz um em um outro, por estrutura da página mesmo. O que eu não aconselho você testar? Vou mudar a cor de um botão. A página é toda a mesma com um botão diferente. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Agora, se você muda a estrutura inteira da página, aí muda. Por exemplo, a gente tem uma página muito rebuscada aqui. Tem outra página que é um calango de página. É o mais simples possível que você pode imaginar. Mas converteu muito bem. Converteu muito, mas muito bem mesmo. E aí você vai imaginar, parece que se você fosse olhar as 2 horas, você ia falar, essa aqui vai converter mais. Só que foi o contrário, a outra converteu muito mais, a que estava muito mais simples. E aí, 24 horas, após o teste de público, a gente começa nossas páginas. Por que 24 horas? Depois da primeira otimização, você já sabe quais são os melhores públicos. Passou 24 horas ali, você já tem uma noção de quais são os melhores públicos. Muita coisa não vai mudar, não. E aí, o que acontece? A estrutura da campanha. ABO. ABO, você vai ter uma campanha para público quente, uma campanha para lookalike e uma campanha para público de interesse. Ou seja, você vai pegar o melhor público quente, o melhor público de lookalike e o melhor público de interesse que você testou. E aí, o que você vai fazer?
Dentro dele, você vai ter 2 conjuntos de anúncios com o mesmo público, se você tiver 2 páginas. Se você tiver 3 páginas, você vai ter 3 conjuntos de anúncios com o mesmo público. Se tiver 4 páginas, você vai ter 4 conjuntos de anúncios com o mesmo público. Por quê? Porque em um conjunto de anúncios, você vai ter 3 criativos, os 3 melhores. Esses 3 melhores vão ter que ter a página 1. No outro conjunto, a página 2. No outro conjunto, a página 3. Porque a única variável que muda é a página. O público tem que ser o mesmo, o orçamento tem que ser o mesmo, o criativo tem que ser os 3 mesmos criativos, os melhores. Agora, a única coisa que vai mudar é a página. Você vai mexer na URL. E aí você vai fazer isso com o público quente, você vai fazer isso com o público de lookalike, você vai fazer isso com o público de interesse. Por quê? Pode ser que você tenha uma página que performe melhor no público quente e pior no público de lookalike, por exemplo. Ou uma página muito boa para o público de lookalike que foi péssima no público de interesse. E aí você vai deixar as melhores páginas rodando com os seus respectivos públicos. Porque aí você já tem os melhores criativos, os melhores públicos e as melhores páginas por público, por conjunto, por temperatura de público, por exemplo. Aí você ganha mais volume de repertório. Como é que é feita a otimização? A otimização ela é igual, ela só não tem a primeira parte. Por quê? Porque a gente tem que esperar a visualização na página de destino. A gente tem que esperar ter um clique, porque se ela não tiver um clique, a gente não sabe se ela vai ter uma visualização na página ou não. Então, meio-dia ali, ela começa às 5 horas. Entre meio-dia e 2 horas da tarde, se teve clique, mas não teve visualização na página de destino, você pausa. E de 6 às 8 horas da noite, se teve visualização na página de destino, mas não teve conversão, você pausa ela. Porque ela tem que ter gasto. E ela tem que ter o gasto de pelo menos 2 conversões também. Porque senão você não vai saber se a página está convertendo ou não está convertendo. E aí, pô, eu achei a melhor página, e aí, o que eu faço? Eu vou trocar o URL das campanhas, o que eu vou arrumar? Você pode fazer 2 coisas. Você troca o URL dentro do seu software que criou a página, você troca o URL lá, para não poder trocar nada dentro da campanha, ou você sobe a mesma campanha com outro URL, para entender se dentro daquela campanha, que é igualzinha à sua melhor campanha que está performando, ela vai ficar melhor ou pior com aquela página que você viu que era boa. Porque pode acontecer que algumas campanhas elas fiquem melhores que as outras dentro da melhor página, por exemplo, e tem umas que às vezes a página antiga acaba sendo melhor naquela estrutura de campanha. Isso acontece, cara, acontece muita coisa. Então você pode fazer esses 2 testes aí. O que você ganha com isso? Repertório mais uma vez. E a gente finaliza aqui. A gente vai finalizar aqui. Eu tenho uma surpresa para falar para vocês. Só que antes eu vou abrir para pergunta aqui. Vou ver se tem alguém que tem pergunta. Pode levantar a mão. A gente vai fazer 15 minutinhos de pergunta aí. Quem tiver pergunta. Ninguém tem pergunta? Todo mundo entendeu para caramba. Ou eu sou o professor do mundo, ou eu sou o pior. Então vamos jogar as perguntas para eles agora, né? Para saber. Exatamente. Vai lá, Zé Maria, fala aí. Lucas, boa noite aí, boa noite a todos. Tá conseguindo ouvir aí, beleza? Tô, pode falar. Então, Lucas, você falou sobre essa divisão aí, né, dos criativos, né, entre os conjuntos de anúncios, né, e você falou sobre os valores. Por exemplo, quando eu coloco ali R$20 no conjunto de anúncio, teria, sim, pelo menos algum limite de criativos? Porque se eu colocar ali e for dividir esse valor pela quantidade de criativos, a campanha não vai rodar com eficiência, né? Correto? Mas aí você vai ter o seguinte: no teste de criativo, você tem um criativo só por conjunto de anúncio, entendeu? Você não tem mais de um. Entendi. Então você vai ter aquele valor para gastar em um criativo. Uhum. Ele não vai gastar entendeu? Ele vai gastar em um criativo. Por isso que você bota o quê? É uma campanha, vamos supor, um conjunto de anúncio
e um criativo. Entendeu? Aham. Você não tem mais de um criativo dentro do conjunto de anúncios. Por isso que você tem que botar o orçamento no conjunto de anúncio. Porque aí ele vai estar disponível para gastar, tipo assim, R$20 dentro do conjunto de anúncios que só tem um criativo. Ou seja, não tem como ele gastar em outros. Só tem um criativo ali. Entendeu? Aí, nesse caso, vai ter que ter paciência para fazer os testes, né? Nos conjuntos de anúncio com o mesmo criativo para ver onde ele vai performar. Ou eu posso, por exemplo, fazer um conjunto de anúncio com um criativo diferente para cada. Vamos lá, o que acontece? A estrutura é a seguinte. Vamos botar que você use o público aí, sei lá, lookalike 1% de compradoras. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Consigo. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter a sua campanha aqui, ó. Você vai ter a sua campanha aqui. Sua campanha principal, né? Aqui, você vai ter o seu público, que é o lookalike 1% de compradores. Ele tem um orçamento de R$20. Vamos botar assim. Ele tem um criativo. Um criativo. Dentro dessa campanha, você também, vamos botar que você tenha 5 criativos. O que vai acontecer? Você vai ter esse mesmo público, que é o público de lookalike, com a mesma verba, só que ele vai ter um criativo diferente. Esse aqui é o criativo 1, esse aqui ele vai ter um criativo só, mas vai ser o criativo 2. E aí você vai ter isso aqui, vamos supor que você tem 15 criativos. Você vai ter 15 conjuntos de anúncio gastando R$20 com um criativo cada um. Porque aí, vamos supor, passou o primeiro momento ali, que ela foi ativa 5 horas da manhã. 5 horas da manhã ela está ativa. 7 horas da manhã, vamos supor que esse aqui esteja R$5, esse aqui esteja R$2, aí tem o outro que vai estar R$1, tem o outro que vai estar 50 centavos, vai ter um que, porra, vai ter gasto, mas não vai ter tido clique, você vai cortar ele, entendeu? Entendi, sim. Agora ficou bem mais claro. Consegui É isso entender. aí. Então, beleza. Obrigado. Show de bola. Vai lá, Duda. Você levantou a mão? Levantei. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Fala Cara, aqui. me tira uma dúvida se vocês já fizeram esse tipo de teste. Nos testes dos criativos, vocês já pegaram os melhores criativos ali de cada conjunto de anúncio e duplicou eles dentro ali desse teste com o mesmo criativo, pensando naquela lógica que você pode alcançar dentro daquele público outro tamanho de público pelo seu orçamento que você está fazendo diário. Porque às vezes, sei lá, aquele conjunto de anúncio tem um público de 10 mil pessoas, só que com R$20 por dia você só está alcançando 2 mil pessoas e é um público que está trazendo um custo por lead baixo. E às vezes vale a pena meio que duplicar esse criativo que está com esse custo para alcançar mais uma porcentagem desse público de 10 mil pessoas. Você já fez esse teste de escalar assim dentro da campanha de criativo? Dentro da campanha de criativo, não, mas a gente tem uma campanha que... Você entendeu? Entendi. Mas aí o que acontece? Você não precisa fazer isso dentro da campanha de criativo, você pode fazer isso fora da campanha de criativo. Que aí, como é que você faz isso? Você vai fazer isso fora, na verdade, né? Exatamente. Fora, que é a campanha imersiva. Basicamente, o que você vai fazer na campanha imersiva? Meter um nome aqui do nada, meu irmão. A campanha imersiva, você vai fazer o quê? Você vai pegar, vamos supor que, tem um conjunto de anúncios seu ali, um lookalike ou um interesse muito bom. Você vai duplicar aquela campanha, vai duplicar o mesmo conjunto de anúncio com os 3 melhores criativos 10 vezes. Ali, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que tem alguns que dão um resultado diferente. Aí você pensa assim, porra, como é que tem alguns do mesmo público, né? Você escolhe da próxima aula, hein? Só que isso é spoiler da próxima aula. Mas eu vejo assim, porque o teste seria com um criativo só.
É isso aí. Eu acho que o nome seria escala horizontal mesmo. Mas aí você teria só um criativo para reaproveitar. Às vezes você conseguiria manter esse lead baixo ali dentro dessa testagem que você está fazendo, porque não vai, às vezes, a campanha, dependendo do orçamento, não vai alcançar 100% daquele cluster de público que tem dentro dele ali. É basicamente isso, a campanha é basicamente essa, entendeu? Só que você já faz com o criativo que é pica, com os 3 criativos que são muito bons. Por que você faz com os 3, mano, e não com um só? Vou te dar a visão, que é melhor. Você pode fazer isso aí também. Para não dar aquela mensagem o seu anúncio parou de performar por falta de criativo. Não, nem é por causa disso. É porque você ganha mais uma otimização dentro da sua campanha. Porque, por exemplo, você faz com os 3. Dentro de um público, por exemplo, o terceiro criativo vai estar foda. Às vezes, dentro de outro, ele não está tão bom e vai ser o segundo criativo. Às vezes, dentro de outro, vai ser o primeiro. Aí, o que você vai poder fazer? Você vai poder pausar os piores criativos dentro daquele público, para ver se ele pode performar ainda melhor. Entendeu? Entendi. Exatamente. Duda, isso daí que você está perguntando, ele é feito, sim, a gente vai explicar com mais propriedade na próxima aula, mas já que entrou nesse assunto, né? O que acontece? Essa campanha de teste de criativo, ela é basicamente para a gente entender quais são os criativos que estão dando bom. Quando a gente vai para teste de público, a gente também vê lá dentro dos outros testes quem que estava performando bem. A gente vai ter a nossa campanha padrão, depois que é a campanha onde a gente faz toda a estrutura de ponta a ponta, com toda a hierarquia, e tudo que aconteceu lá nos testes, a gente vai reaproveitando para frente. Então, como? Os criativos que deram bom, os 3 melhores, eles vão passando para os próximos testes. Os públicos testes que deram bom aqui, eles vão também passando lá para frente. E aí, quando você faz, por exemplo, um teste criativo, e aí aquele criativo deu bom dentro de um público lá que a gente usou de teste criativo, quando a gente vai pegando parcelas diferentes daquele público, você vai perceber que no teste criativo, como você está usando o mesmo público, você vai ver que criativos diferentes, eles vão performar diferente, porque os criativos são diferentes usando o mesmo público. Eles vão ter custos diferentes, mesmo sendo o mesmo expert que está aqui fazendo a chamada e para o mesmo público. Então, se você pega um único criativo, que é o que você perguntou, e eu duplico 10 vezes, por exemplo, para fazer essa escala horizontal, possa ser que em uma outra parcela daquele público, esse criativo não seja atrativo. Então, por isso que a gente colocaria os 3 melhores e duplicaria, por exemplo, 10 vezes esse público que está com uma performance legal, e aí a gente vai sim pegar várias parcelas desse público, entretanto, a gente vai estar dando 3 possibilidades para o Facebook. E aí a gente vai mostrar também na prática isso, que temos o mesmo público, feito uma escala horizontal, com 3 criativos diferentes, e aí no 01, o criativo 1 deu certo. No 02, o criativo 4 que deu certo. Aí, por isso que isso aí que você perguntou, a gente não descarta, porque tudo é teste e se der certo, show de bola. Mas a gente vai pegar várias parcelas do mesmo público, dando 3 possibilidades para o Facebook, que são os 3 melhores criativos. E aí a gente vai ver todas as parcelas desse público, qual que é o melhor criativo para ele. E aí você vai conseguir fazer isso com mais segurança. Então, entendi. A gente fez esses testes aí e assim deu mais certo. Entendi. É isso. Se alguém tiver outra pergunta aí, pode levantar a mão, vamos fazer mais uma pergunta aí. Se não, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí eu queria que, tem 25 pessoas aqui. Se as 25 pudessem comentar aqui, seria interessante. Vocês aprenderam coisas que vão ajudar vocês na jornada de gestor de tráfego, como gestor de tráfego, vocês gostaram da aula, vocês acharam que foi válido, acharam, não, isso aí é um negócio vagabundo que você deu aí, que eu vejo em qualquer esquina, em qualquer lugar. Ou não, foi um conteúdo massa, foi maneiro pra caramba. Manda aqui no chat para mim, só para eu saber, foi um conteúdo massa, foi uma parada maneira. Manda aí para mim, fazendo um favor. Só para eu... Tem 25 pessoas aqui, cara. Pelo menos
25 respostas aí a gente tem que ter, cara. Show de bola. Beleza, vocês gostaram da aula, né? Tá bom, tem mais gente para comentar aí. Show, isso aí, beleza. Beleza, vocês estão comentando aí, pô, gostaram, essa aula foi maneira. A gente vai vir aqui para surpresa e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a próxima aula que vai acontecer. Que surpresa é essa, meu irmão? Vocês falaram que gostaram da aula, né? Aqui, ó, deu ruim. Como é que tira essa caneta? Aqui, ó. Vocês entraram no grupo que chama Escola de Gestores Estrategistas. Aqui está até errado. Estrategistas. Vamos lá, é assim mesmo. Vocês entraram numa parada que chama escola. Por que que chama escola? Porque ali a gente vai ter um ambiente de extremo aprendizado. Essa aula aqui, ela vai ficar gravada, ela já está gravada, ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube por uma semana. E depois ela vai ser subida numa plataforma. Quem é gestor de tráfego? Por que eu vou falar quem é gestor de tráfego? Porque, cara, se você não for gestor de tráfego, talvez você tenha boiado um pouco aqui. Mas agora, se você se aproveitou muito mais. A gente não vai ter um curso iniciante, a gente não vai ter aulas assim de início para você aprender o que é gestão de tráfego, os primeiros passos, bababá, bebebel. Não, aqui são pessoas que já entendem nem que seja o mínimo da plataforma. Por quê? O que a gente vai passar aqui são coisas um pouco mais avançadas, são estratégias um pouco mais rebuscadas às vezes, que vai fazer você ter que ter um grau de conhecimento da plataforma. E aí, beleza, irmão. Que plataforma é essa que essa aula vai depois de uma semana aí? A gente está lançando aqui em primeira mão, foi falado isso aí para a galera que estava antes no grupo, não sei se é todo mundo aqui que estava antes, mas eu vou mandar lá no grupo a mensagem bonitinha, direitinha, a assinatura da nossa escola. O que vai acontecer, o que vai ter dentro dessa assinatura aí? Vamos lá. Basicamente, as aulas aqui são quinzenais, são sempre na quarta-feira, de 7 às 8. Tem a flexibilidade das aulas aos sábados. E essas aulas vão ficar uma semana, vão para o nosso canal do YouTube, vocês vão poder ver lá. O canal do YouTube está na descrição do grupo. Vão poder ver. Quiser baixar, baixa. Você faz o que você quiser, meu irmão. Quiser tirar print daqui, você tira, faz o que você quiser. Não vai ser isso que vai me emburrar, que vai fazer nada. Porque, meu irmão, o conhecimento ele é livre. E o conhecimento, se ele não for aplicado, ele é perdido, e aí você merece ter aquele conhecimento. Então, o nível de aula que vocês vão ter aqui é desse nível aqui para cima mesmo. É coisa que a gente está investindo 1 milhão aqui para entender, para saber como é que funciona, para errar, para se ferrar, para trazer para você não se ferrar, para você ter uma visão estratégica da parada. A gente tem aquele grupo no WhatsApp lá, que ele serve para network e tirar dúvida entre membros. Pô, ficou uma dúvida aqui, ficou uma parada pendente. Pô, você pode tirar a dúvida com a pessoa lá, você pode mandar uma outra dúvida que você tem no seu negócio lá dentro do grupo. Vai ter gente para poder te responder, vai ter gente para poder te ajudar. Só que, o que vai ter dentro dessa assinatura? Além dessa aula exclusiva, a gente vai ter uma aula, além dessas aulas que ficam gravadas, que vão subir lá e vão ficar lá direto, organizadinhas, direitinha, por tema, por trilha de conteúdo, que a gente vai trazer aulas diversas aqui. Tem aula de Google Tag Manager, vai ter aula de Google Analytics, vai ter aula de dashboard, vai ter aula de negócio local, vai ter um monte de aula. Então, a gente vai subir isso tudo lá numa trilha direitinho, bonitinho. Aqui, às vezes, vai ser um pouco fora da ordem. Além dessas aulas, vocês vão ter um grupo exclusivo no Telegram, tá? Uma aula de tirar dúvida sobre
o seu negócio. A gente vai ter uma aula de tira dúvidas sobre o seu negócio e uma aula exclusiva para assinante, para quem entrar todo primeiro sábado do mês. Vocês vão ter acesso ao material, incluído planilha, tudo que eu uso, cara. Tudo que eu uso aqui para fazer análise ou para ver. A gente vai ter uma aula de crescimento de audiência, vocês vão ver que eu tenho uma dash e eu tenho uma planilha que eu estou atualizando ela direto, vocês vão ter acesso a isso. Oportunidade de negócio, sempre aparece gente falando assim, pô, João Lucas, você tem uma pessoa para me indicar, eu vou indicar quem está aqui dentro. A gente vai ter um sorteio mensal de uma mentoria exclusiva de 1 hora para o seu negócio. Hoje eu nem faço mais isso. Se eu fosse fazer isso, eu ia cobrar uns 3, 4 mil conto. E não estou ancorando, não, é porque é verdade mesmo. Porque uma menina me perguntou, eu falei, 3.500 1 hora. Ah, João Lucas, você está... Não, cara, é porque às vezes o nosso tempo ele é escasso, então ele tem que valer muito. A gente tem que ter o poder de dizer não. Se a pessoa quiser pagar, beleza, ela vai ter todo o meu conhecimento ali durante 1 hora. Dentro dessa comunidade, dentro dessa escola, a gente vai ter isso. 1 hora comigo, seja com o Elke, seja com os professores que vão ter ali dentro, porque não vai ser só eu, vamos ter nego ali bom pra caralho em Google, bom pra caralho em outras coisas, em Google Tag Manager, em negócio local. Então a gente vai sortear. Isso aqui vai ser ouro, cara. A gente vai ficar 1 hora com vocês, vai falar assim, cara, meu problema é esse, eu quero resolver isso, e a gente vai sentar e vai resolver com você. Vai ter esse sorteio. E um módulo de consultoria para crescimento. Que o que vai acontecer? Eu quero que você se desenvolva como profissional. Então, eu vou te ajudar nesse desenvolvimento como profissional. Essas consultorias que vão ser gravadas, essas mentorias que vão ser gravadas também no 1 a 1, elas vão ficar disponíveis, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do fulano, que não teve a mentoria, mas vai ter ela gravada ali para ver. E aí, a gente vai ter uma parada que é o quê? O link de afiliado. Eu já vou falar o valor, valor assim, na moral, valor é ridículo, cara. Eu nem acredito que eu fiz nesse valor. Você vai ter um link de afiliado, se você for integrante, que você vai ganhar 40% para trazer uma pessoa do valor. Só que o valor é baixo. Você vai conseguir ganhar grana com isso? Não. Mas não é para você ganhar grana, é para você ter um incentivo para poder entrar na parada, pô. É para você ter um incentivo para trazer gente boa, gente que você quer ver. A sua própria mensalidade, né? Exatamente. Basicamente, você paga a sua mensalidade. E beleza, João Lucas. Quanto que é o custo dessa parada, então? R$ 39,00 por mês. Não tem plano anual, é só mensal. Todo mês vai cobrar R$ 39,00 da sua fatura de cartão ali, ou vai vir o Pix para você com 39, da forma de pagamento que você escolher lá dentro da Hotmart. Não tem como você falar, mas eu quero pagar 39 vezes 12 dá 468. Não, você não vai comprometer 468, vai comprometer R$ 39,00 todo mês ali no seu cartão. Se isso não vale R$ 39,00, meu amigo, e tudo que eu falei aqui, aí eu já não sei o que vale, porque R$ 39,00 você gasta tomando 2 cervejas, uma cachaça ali, comendo um pastel ou um lanche ali, que você gasta R$ 39,00 brincando, tá? E assim, não sei por quanto tempo vai ser R$ 39,00 também, vamos ver como é que vai ser isso, mas você pode ter certeza que o valor que vai ser entregue ali, R$ 39,00, você vai falar assim, cara, nossa, mas você está dando essa porra aqui, está de graça, está de graça, meu irmão. Que se você quiser falar alguma coisa, complementar alguma coisa, eu vou mandar lá no grupo a mensagem, com o link direitinho, explicando tudo, vou mandar agora. Que se quiser falar alguma coisa aí, pode falar. E na próxima aula, a gente vai pegar todos esses testes que a gente fez e fazer o quê? Campanhas padrão. O que são campanhas padrão? É como é que a gente vai aproveitar o máximo potencial de todos esses testes que a gente fez para escalar. Como é que a gente faz uma escala com esses testes? Como é que a gente vai além? E aí, deixa eu só falar um negocinho com vocês. Eu já fiz uma porrada de curso. Já tenho visão de mercado. O tempo aí, já investi mais de 1 milhão dentro de plataforma. Já faturei, a gente fatura aqui cerca de 10 milhões por ano com os nossos projetos. Eu vou trazer tudo isso para você por R$ 39,00 por mês, meu amigo. Toda a visão que eu tenho de campo de batalha.
Não só eu, como o Elk, que está, por exemplo, dentro do Subido Pro, como o Ariel, que vai trazer lá também as aulas dele. O Duda vai trazer as aulas dele de negócio local. O cara, já tem uma porrada de negócio local aí, o cara sumidade nessa parada. Porque eu quero criar um ambiente foda. E eu não vou crescer com o tráfego pago, hein? Olha a doideira. A gente vai crescer organicamente. Todo mundo que entrar tem o link de afiliado, porque eu quero que você traga uma pessoa que possa entrar lá e realmente consumir a parada, fazer a parada crescer. Para a gente fazer a parada ser de verdade, pô. Porque quem faz a parada ser de verdade são vocês, é quem entra, é quem consome, é quem participa. Show? Vai lá, El, se você quiser falar aí, já manda braba. Bom, João já falou tudo aí que vai conter, né, dentro desse projeto. Mas um ponto muito importante que é, além das aulas e das entregas que vão acontecer aqui do campo de batalha, é o ambiente, é o network. Então, por exemplo, eu faço parte do Subido Pro, que é a mentoria do Pedro Sobral, e eu passei um ano, do 2022 até esse ano, e eu fui para o evento lá da confraternização dos mentorados, já pronto para não renovar. Porque eu pensei, eu já passei um ano lá, o que será de novidade que eles vão trazer se eu renovar? Só que, a partir do momento que eu me conectei com as pessoas lá de dentro, eu fiquei pensando, cara, se eu sair desse ambiente, talvez essas pessoas não se sintam tão à vontade em me ajudar quando eu precisar. E ainda mais grave do que isso, é a quem eu vou recorrer quando eu tiver alguma dificuldade. E isso foi na hora que me deu aquele choque e eu renovei mais uma vez a mentoria. E o que eu quero falar com isso? É que dentro da mentoria onde eu participo, eu tenho milhares, e realmente são milhares, de pessoas que atuam em diversos campos do digital, que se em algum momento eu precisar de qualquer outra coisa, alguém já passou por isso. E isso que vocês que está sendo ofertado aqui, não é somente essas aulas. Até porque a gente está dando essa aula gratuita aqui, e se você não quiser assinar, é só você participar toda quarta, a cada 15 dias, nas quartas-feiras aqui, printa aí o que tu quiser dos slides, aproveita essas 2, 3 dúvidas que a gente vai tirar no final e segue tua vida. Entretanto, o contato que você vai ter com uma pessoa para, tipo, cara, tô aqui, como o Pedro lá fala, a filha caindo do penhasco, ou minha filha caindo do penhasco, quem que vai me ajudar? Você acha mesmo que hoje o que a gente tem mais valioso é o tempo? Então, você acha mesmo que uma pessoa que você não faz parte daquele ambiente vai tirar, tipo, 1 hora do dia dele para te ajudar? Eu não estou falando aqui que eu só ajudo pessoas que estão no mesmo ambiente. Mas é questão de você saber assim, eu vou habilitar aqui 1 hora do meu dia para essa pessoa que está nesse ambiente. Então, se ela está aqui, ela está disposta a mudar de vida. Então, eu vou fazer a diferença na vida dessa pessoa ajudando, porque ela está tentando. Então, quando a gente reúne aqui em outros lugares de mentoria, é nego reclamando que não tem um cliente, que eu não consigo trazer resultados. Mas quando a gente vai ver, o camarada não está estudando, o camarada não está se aperfeiçoando, ele não está no ambiente pegando a experiência de quem já está no campo de batalha. Então, como é que a pessoa vai ajudar uma pessoa que não quer nem se ajudar? E aí, esse ambiente aqui é justamente isso. É trazer essa essência de escola. E aí, o João Lucas deu um exemplo muito foda no outro onboard, no primeiro onboard que a gente teve, que era quando você vai matricular o seu filho numa escola. Você não vai falar assim, eu quero que meu filho estude na escola do nome tal. Muito provavelmente os pais, com toda a sua preocupação, ele vai querer entender quem são os professores que estão lá dentro. E nunca será um professor que vai fazer a escola toda ser boa.
E aí, justamente isso que a gente quer trazer para cá. Pessoas que estão em vários outros ambientes, que têm vários outros tipos de conhecimento, para que quando você precisar, alguém já passou por aquilo. O Ari, eu acho que ele não está aqui no presente, mas ele é um cara que também está na mentoria do Subido Pro. A Thaís, que está aqui também, é uma grande amiga minha aqui, que também está na mentoria. Então, assim, são pessoas que estão em ambientes que você paga caro para estar ali, mentorias, mastermind, tudo que o João Lucas já pagou aí para ter conhecimento, que você vai estar pagando R$39 aqui, para que quando você perguntar, se eu não souber, eu não vou medir esforços para mandar lá no meu grupo de mentoria e falar assim, pessoal, estou com uma pessoa aqui com um problema tal, vocês já passaram por isso? Então, em resumo, cara, conteúdo por conteúdo, você pode ficar vindo aqui no gratuito, mas você está pagando para ter acesso à experiência, a pessoas que já pagou muito caro para estar em outros ambientes e que tem acesso a várias pessoas de vários campos diferentes, que com certeza, quando você precisar, alguém já passou por aquilo. Então, é basicamente isso. Você está pagando um valor irrisório para ter acesso ao conhecimento de pessoas que já pagaram coisas grandiosas. E também você não vai entrar só para sugar, né? Com toda certeza, o teu conhecimento também vai ajudar diversas outras pessoas. E aí, como o João já falou, a gente vai ter outros professores, convidados. E se você quer transmitir ali o seu conhecimento de uma área que você domina, você vai ser muito bem-vindo para estar vindo aqui no Zoom, uma aula dessa, e jogar o teu conhecimento aqui para as pessoas, divulgar teu trabalho. Então, você tem uma pessoa aqui que está precisando de um serviço tal e você domina aquilo, você com certeza vai colher contratos vindo daqui, indicações também, vamos indicar as pessoas que estão dentro desse ambiente. Então, assim, enfim, você vai estar pagando muito além de aulas, né? Tá num ambiente que, com certeza, tem muito a transformar na tua vida aí. É isso. Show, é isso. É isso aí, galera. Não tem mais explicações para falar. Não sei se eu quero entrar. Fica aqui, pô. Fica olhando aqui a aula, fica aqui, participa, pergunta, fica lá no grupo que tem, entendeu? Porque, cara, sinceramente, eu não vai ter isso comigo de aqui eu vou dar um conteúdo e lá vai ser outro. Meu irmão, o meu conhecimento, ele tá aqui, para eu entregar ele para as pessoas mesmo, entendeu? Senão, eu não faria nada gratuito, eu faria pago, pô. Entendeu? Senão, eu não botaria R$39 por mês na parada. E hoje em dia, nenhum curso é menos de R$497 por mês. Vocês sabem. Nenhum. Esse dá 468. Não botei nem 90 centavos. E outra coisa, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu vou mandar o print lá no grupo. Eu não assinei ainda porque eu estou aqui. Mas eu vou pagar R$39 para estar dentro da escola. Eu vou pagar, eu faço questão. Eu duvido. Me manda seu número que todo mês eu mando a fatura lá para você ver ali, ó. Cobrou R$39, porra. Porque eu honro o lugar que eu tô, cara. E o lugar que eu tô não é qualquer lugar. Porque eu não sou qualquer um. E eu sei que vocês também não. E eu respeito isso. E vocês podem ter certeza que eu vou respeitar isso lá. Que a gente vai respeitar isso lá. Beleza? É isso. Mandei a parada lá no grupo já. Não sou gestor de tráfego, mas eu vou ficar no grupo, não sei o quê. Se quiser ficar, fique. Se não quiser, não fique. Não é para gestor de tráfego. Não é para gestor de tráfego. Não é para quem não sabe nada de tráfego, tá? Não entre achando que você vai aprender tráfego lá do zero, que você não vai. Eu faço o seu estorno, não tem problema nenhum. Entendeu? Você não vai aprender tráfego do zero lá. Só que se você tem um conhecimento em plataforma, você vai aprender muita coisa lá, meu amigo. Aprender muita coisa, tá bom? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos encerrar aqui. Então vamos encerrar aqui. Quem fez a assinatura, porra, parabéns, mandou bem pra cacete. Pode ficar tranquilo que a gente está organizando a plataforma, até porque, porra, essa é a primeira aula. A gente só fez uma aula de introdução, essa é a primeira aula. O grupo vai ser criado no Telegram, vou subir lá. Enfim, é isso.
Tamo junto, fiquem tranquilos, não tem ninguém caloteiro aqui. E é isso, gente. Valeu, fiquem com Deus aí. Deus abençoe vocês. Abraço. Valeu, pessoal. Boa Boa, noite. galera. Valeu. Valeu, valeu, abraço.